Olá, meu nome é Nani, tenho 39 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o meu recomeço. Eu sempre fui uma criança, sempre tive um sonho de casar, de construir uma família, até pelos parâmetros de família que eu tinha. Só que aos 16 anos veio uma turbulência, né, na minha família, que aconteceu de eu engravidar, perdi o meu pai assassinado, e todo o sonho que eu tinha de uma família estruturada, uma família boa, foi embora. Então, foi um relacionamento que eu tive de paixãozinha de adolescência, que para não perder, eu cedi e terminei engravidando. Eu tive um relacionamento abusivo, que foi psicologicamente, moralmente e fisicamente. Então eu não tive um relacionamento saudável. E as agressões não eram só comigo, e também com a minha filha, que eu acho que isso que foi a gota d'água. No decorrer do tempo, a busca por uma família feliz, por uma família saudável, terminei me relacionando de novo com outra pessoa, que era até uma pessoa que era um amigo, e por amar tanto, assim, aparentemente amar tanto a minha filha, me conquistou. Então eu decidi dar uma chance. Só que aí também foi um relacionamento, não posso dizer que foi um abusivo fisicamente, mas foi um abusivo moralmente, porque eu sofri traições de todos os tipos de imaginação que você possa pensar. Então eu já fiquei depressiva, eu já não me olhava no espelho, eu me achava horrível. Foi um relacionamento que, como eu já tinha uma filha, ainda consegui segurar para não haver nada, mas quando houve, terminou engravidando de novo. A minha filha mais velha começou a ser desprezada, começou a sofrer diferenças de inferioridade. Ela passou por várias situações constrangedoras, não só com o padrasto, como a família dele também. Então isso começou a me ferir. Eu já não me olhava no espelho, eu já me sentia feia, eu já não saía de casa, e eu já comecei a ficar depressiva, que eu só vivia chorando. Foi num dia que a minha mãe chegou na minha casa e me viu debaixo da mesa chorando. E eu comecei a repensar no que eu estava vivendo. Só que na minha cabeça, a minha idealização de família era aquilo, de casar, de construir uma família e viver até o resto da vida. Só que foi totalmente frustrado. Então, quando eu decidi que eu não queria mais aquilo, eu decidi que eu não ia sonhar mais. Então eu não ia casar, eu ia viver para o trabalho e para minhas filhas. Então aquilo dali morreu. Então daí agora começa o meu recomeço. Em 2010 eu fui visitar uma igreja e nela eu encontrei o Senhor. Foi quando eu aceitei a Cristo, foi quando eu decidi mudar a minha vida totalmente. Foi quando num culto de 2012, o Senhor falou claramente comigo que Ele ia reviver todos os meus sonhos. Ninguém vai querer assumir um relacionamento comigo, uma mulher com duas filhas já. Trabalhava na administração Fernando de Noronha, então viajava muito para Fernando de Noronha. E o meu esposo, que hoje é meu esposo, ele era missionário e fazia eventos em vários locais. E foi a minha chefe, né, o setor que eu trabalhava, chamou a companhia dele para fazer um evento lá em Noronha. Foi daí que eu conheci e foi daí que começou a nossa história. Isso aí é a parte dele, né, que eu poderia, que ele não vai contar, mas que quando ele me viu, ele disse que sentiu no coração um carinho muito forte por mim, achou eu bonita, que eu já estava aquela coisa de não me achava tão bonita, e ele me achou bonita, e
Só que eu não sentia nada, até porque, como eu falei, eu estava meio fechada para essas coisas, então eu não via nada. Quando a gente voltou para Recife, ele mora aqui em Praia Grande, né? Já morava. Ele voltou para cá e eu continuei em Recife. Só que eu não sabia, ele já estava orando por mim. E depois ele voltou novamente para Recife para fazer uma ação lá. Foi daí que a gente se aproximou mais. Foi quando eu comecei também a orar e falar com Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, faça a tua vontade. Só que assim, eu não sabia que Deus ia mexer tanto na minha vida, né? Então, eu achei que eu nunca ia acontecer. E da forma que foi, escrito na areia, de a gente subir num monte de pedras e ele lá embaixo e escrever na areia quer casar comigo, isso para mim foi algo que eu nunca, sério, eu nunca nem imaginei, nunca nem pensei do fato de eu já ter adormecido, né, a história de eu casar, então eu nunca pensei que eu ia ser pedida em casamento dessa forma. E foi aí que a gente se casou na praia, em Recife. Hoje eu digo, eu tenho uma família. As minhas filhas hoje já são de maiores, né? Já, uma tem 22, a outra tem 19. Eu tenho um filhinho com ele de 5 anos. Então, hoje eu vi o recomeço que Deus fez na minha vida, na minha história. E se a gente tiver de passar por lutas, como a gente já passa, a gente vai passar junto. Tiver de passar dificuldade, mas a gente vai estar junto, porque eu sei do amor que eu sinto por ele, eu sei do amor que ele sente por mim, e eu sei da história que Deus fez, e eu sei do homem que Deus me deu. Essa é a minha história e o meu recomeço. Meu nome é Cláudia, né? Tenho uma filhinha chamada Maria Cláudia, como se não bastasse uma Cláudia, 2 Cláudias. Eu quero relatar do meu recomeço no dia do meu aniversário, dia 14. Foi um dia que eu acordei diferente e ali eu acordei cedo, orei ao Senhor e falei para Deus assim: eu preciso de algo novo. Ao longo dos anos, eu coloquei ali diante de Deus chorando muito. Muitas vezes eu fui acordada no aniversário meu pela minha mãe, com uma mensagem, com um parabéns. Poucas das vezes foram com um presente, mas a presença dela era muito significativa, era muito importante para mim. E na manhã do meu aniversário desse ano, eu orei ao Senhor e falei assim: Senhor, foi muito importante esse tempo, mas no dia de hoje eu queria que o Senhor me abraçasse e fizesse algo novo. Esse ciclo acabou há uns 16 anos atrás e eu queria que o Senhor fizesse algo novo. E a minha filha tinha pedido ao pai para deixar a mesinha em cima da mesa, que ela ia me levar um café. E assim ela fez. Eu não esperava, embora vi eles cochichando, mas não esperava. E quando eu a vi abrindo a porta: mamãe, acorde. Eu falei: o que foi? Eu vim trazer o seu café. Eu olhei aquilo e não aguentei. Eu desmoronei. Eu falei: chega, filha, chega aqui. Ela colocou a mesinha: mãe, ajeita para não cair, com muito cuidado. Aí me deu um abraço e falou assim: eu vou fazer isso para sempre, mamãe. Eu vou estar aqui sempre. Me deu um abraço e falou assim: senta, mãe, senta, vamos tomar café. E foi assim, acho que o nosso primeiro café na cama. E ali eu vi que foi um novo de Deus que começou na minha vida. Eu lembro que quando eu falei assim: vou morar na Praia Grande, eu recebi muitas palavras e recebo até hoje, que Deus ia fazer algo novo.
e o novo chegou, né? E aí eu conversando com meu marido, ele falou bem assim, calma, a gente está começando a vida. E aí eu vi que foi o recomeço. É um recomeço na minha vida, é algo novo, é algo que Deus está fazendo e eu sou muito grata. E eu digo assim que eu me senti no dia do meu aniversário assim, tão amada. Eu sei que é um novo começo. Eu lembro que quando a gente entrou também a primeira vez na Lagoinha, que era no outro espaço, a gente foi acolhida assim na porta. Alguém falou assim, vamos levar sua filha na salinha. E a gente estava procurando também um ministério que abraçasse o ministério infantil. E ali a gente olhou um para o outro e falou assim, é aqui que a gente vai ficar. É aqui que a gente vai recomeçar a nossa história. E aqui nós estamos. Para a glória de Deus. Prazer, meu nome é Kelly, sou pastora aqui na Lagoinha da Praia Grande e esse é o meu recomeço. Depois de um aborto de 5 meses, 15 de maio de 2023. Foi no dia 13 que eu fui para o hospital, depois de passar uma noite aqui. Nós estávamos aqui no relógio de oração, eu e meu esposo. Eu estava com dor na barriga. E de manhã, depois do relógio de oração, de manhã eu falei para o meu esposo, eu preciso ir no hospital porque está doendo muito minha barriga. E nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, demorou mais ou menos 1 hora para o médico me atender. E quando o médico me atendeu, que ele me colocou na maca, ele colocou o aparelhinho para ouvir o coração do neném e estava batendo perfeitamente. Mas em questão de segundos, quando ele foi fazer o exame de toque, estourou a bolsa e ali teve o aborto espontâneo. E ali no hospital eu comecei a cantar em pensamentos: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. E daqui a pouco começou toda aquela situação. E eu falava com meu esposo depois que, em questão de segundos, meu filho estava morto. E eu confesso para vocês que eu não questionei o Senhor em nenhum momento. Eu não questionei o Senhor, porque eu entendo que quando Ele dá, e quando Ele tiver que tirar, Ele vai tirar, porque Ele é soberano e tudo é dele. Mas algo que mexeu comigo, meu coração, por isso que eu falo para vocês que começou no dia 15 de maio, que foi quando eu tive alta, e nós fomos para casa. E à noite meu esposo falou assim, nós vamos orar, e nós vamos entregar essa dor ao Senhor, porque essa dor não é nossa. E ali eu entendi que o Senhor, Ele tinha um recomeço na minha vida, e que Ele era soberano. E eu conversando com meu esposo depois de alguns dias, porque nós vimos o neném depois. E eu vi, ele tinha minhas mãos, ele tinha meus lábios, ele tinha a orelha do pai. E eu louvo a Deus, porque Samuel foi um anjo que o Senhor me deu. E quando nós voltamos para casa e fizemos essa oração, e depois nós conversando, e eu falando pro Diogo que tinha minhas mãos, né, os meus lábios, a orelha dele, eu falei, Deus é tão perfeito, Deus fez ele tão perfeito que o Senhor nem permitiu ele pisar nessa terra. E eu falei pro Diogo, agora eu estou em paz. E logo no sábado teria o culto elas. E eu em casa sentada, justamente no sábado, e o Senhor falou assim, levanta. Levanta e vai pro culto elas. Porque tem outras mulheres ali que você precisa levantar. E ali eu entendi que o Senhor, Ele tinha um recomeço na minha vida. Independente das dores, independente de tudo que eu passei,
o Senhor tinha um recomeço. E eu estou aqui para dizer para vocês que o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele faz nova todas as coisas. Em Isaías, eu quero ler aqui para vocês, 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Amém. Deus abençoe.